Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então continuar com as nossas videoaulas. Na nossa última videoaula, na número 4, né, nós falamos um pouco de ângulos, né, desde da definição de ângulo, né, da ideia de ângulo, né, como que se forma um ângulo, ok? Falamos também de região angular, né, a diferença entre ângulo e região angular. Falamos de ângulos adjacentes, falamos de uma figura numa região convexa, uma região não convexa. Então, para quem não assistiu, é bom assistir para que vocês tenham uma sequência certinha do nosso conteúdo, do que nós estamos trabalhando, certo, pessoal? Falamos de ângulos congruentes, né? Também o que são ângulos congruentes, repito, é importante assistir a videoaula número 4, ok, pessoal? Que a gente fala a respeito disso aí. Continuando então, aqui no slide número, deixa eu pegar aqui para você, quem está acompanhando pelos slides. Aqui no slide número 18, pessoal, nós vamos falar de ângulos opostos pelo vértice. Essa é uma ideia muito tranquila, tá? E bastante utilizado também, está sempre aparecendo aí nos nossos problemas. O que são ângulos opostos pelo vértice? O próprio nome já diz, né? Ó, vamos lá, ângulos opostos pelo vértice. Bom, pessoal, a gente sabe o que é vértice, né? Então, o vértice é lá onde as duas semirretas que formam o ângulo iniciam, né? Elas partem daquele ponto ali. Então, é o início das duas semirretas. Então, é o ponto que as duas semirretas têm em comum. É o ponto de interseção. Então, toda vez que eu formo um ângulo, vou fazer aqui, eu pego uma semirreta que tem origem nesse ponto aqui e uma outra semirreta que tem origem nesse ponto aqui também. Formei, portanto, um ângulo, né? Que é esse ângulo aqui. Vou chamar esse ângulo aqui de alfa, por exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa semirreta aqui, ó, e vou estendê-la para cá. Vou fazer a mesma coisa com essa semirreta aqui. Eu vou ter que virar um pouquinho aqui, senão eu não vou conseguir fazer aqui. Vou estendê-la para cá, certo? Então, veja. Aqui eu tenho uma reta, ó. Daqui para cá é uma semirreta, daqui para cá é uma semirreta. E as duas semirretas juntas formam uma reta. A mesma coisa eu fiz aqui, certo? Então, na verdade, eu posso entender da seguinte forma, que eu tenho duas retas se cruzando, né, se interceptando nesse ponto aqui. Esse daqui é o lado deste ângulo aqui. Esse daqui, ó, a outra semirreta da mesma reta, essa aqui, é o lado desse ângulo aqui. Vou chamar esse ângulo aqui de ângulo beta, por exemplo. Tá? Então, ó, aqui eu tenho uma reta, tem que ser uma reta, claro. Daqui para cá é lado de um ângulo, daqui para cá é lado de outro ângulo. A mesma coisa acontece aqui, ó, daqui para cá é lado de um ângulo, daqui para cá é o lado de outro ângulo. Esses dois ângulos aqui, que são formados pelas mesmas duas retas, são chamados opostos pelo vértice. Porque o vértice que está aqui, ó, vou chamá-lo de O, o vértice que está aqui é vértice dos dois ângulos. Vou repetir, ele na verdade é o ponto de encontro das duas retas, certo? Muito bem, então ó, um ângulo está do lado de cá e o outro ângulo está do lado de cá. Portanto, eles fazem oposição, chamado de ângulos opostos pelo vértice. Tá? O famoso ângulo OPV. Ângulos, né, opostos pelo vértice. Opostos pelo vértice. Famosos ângulos OPV, podendo assim ser entendido também. Então, uma ideia um pouco mais simples aí para a gente entender, pessoal. Como é que eu formo dois ângulos opostos pelo vértice? Simples. Você faz uma reta e você faz outra reta. Uma interceptando a outra. São duas retas concorrentes. Essas duas retas determinam quatro ângulos. Ó. Esse daqui e esse daqui são opostos pelo vértice.
E este daqui e esse daqui são opostos pelo vértice também, ok? Bom, e o que isso significa? Significa que a medida do ângulo alfa e a medida do ângulo beta são iguais. Então, esses dois ângulos sempre vão ser congruentes. Então, ângulos opostos pelo vértice, pessoal, são congruentes. Então, a medida desse daqui é igual à medida desse daqui, sempre. Então, se alfa, por exemplo, for igual a 30 graus, beta também vai ser igual a 30 graus. Então, ângulos opostos pelo vértice. Então, ângulos formados pela interseção de duas retas são, né, os que são opostos. Claro, esse daqui não é o oposto desse. Esses dois são opostos e esses dois são opostos. Não destaquei esses dois, que é a mesma coisa destaquei aqui, ó. Então, esse ângulo vai ter a mesma medida desse e este ângulo aqui vai ter a mesma medida desse daqui. Então, são os famosos ângulos opostos pelo vértice. Aqui está o vértice. Então, eu posso escrever assim, ó. Vou dar um nome para esse ângulo aqui. Vou destacar aqui um ponto A. Vou destacar aqui um ponto B. Vou destacar aqui um ponto C e vou destacar aqui um ponto D. Então, o ângulo, ó, AOB e o ângulo COD são opostos pelo vértice. O vértice é que faz a oposição dos dois aí, certo? Logo, ok? A medida, que é a medida do ângulo AOB, é igual à medida do ângulo COD, tá? E escrever aqui na frente, escrever aqui embaixo. Ou ainda eu posso dizer que o ângulo AOB é congruente ao ângulo COD. Eles são congruentes, significa que tem a mesma medida. O que eu escrevi aqui é a mesma coisa que eu escrevi aqui. Será a medida de um é igual à medida do outro. Tranquilo, pessoal? Então, essa é a ideia de ângulos opostos pelo vértice. Então, toda vez que você se deparar com essa situação, não esqueça. Este ângulo tem a mesma medida desse e esse tem a mesma medida desse daqui. Tranquilo, pessoal? Então, isso aqui vocês vão encontrar, né, uma observação lá no slide número 18, pessoal. Tá? Muito bem. Continuando, nós vamos falar agora de bissetriz. Tá? Uma outra informação que está sempre nos problemas. O que é uma bissetriz? Gente, então vamos lá, vamos trabalhar essa ideia aqui. Então, eu tenho um ângulo qualquer, vou desenhar aqui, certo? Aqui está meu vértice O, vou pegar um ângulo só, vou pegar um ponto aqui, vou pegar outro ponto aqui, para eu poder representar este ângulo simbolicamente, não só fazendo o desenho. Portanto, eu tenho o ângulo AOB, ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma outra semirreta com origem... e esse ângulo aqui certamente tem uma medida, certo? Muito bem. Lembrando que eu já disse, depois eu vou reforçar isto, que a medida do ângulo é o número que representa essa abertura aqui, né? O quanto que um lado se afastou do outro, desta forma aqui, certo? Se afastar no sentido de ficar sempre preso por esse vértice aqui. Então, ele vai abrir exatamente dessa forma. Isso aqui vem para cá, isso vem para cá. Então, quanto que um se afastou do outro é, portanto, a medida deste ângulo aí. Ok? Bom, então aqui está a origem das duas semirretas, semirreta OA e semirreta OB. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ângulo e vou dividi-lo em dois iguais. Aliás, em dois congruentes. Então, eu vou pegar aqui, partindo do mesmo ponto, do mesmo vértice, eu vou traçar aqui uma outra semirreta, só que esta semirreta, agora eu vou fazer ela contínua aqui, ó, essa semirreta aqui, vai dividir o ângulo AOB em dois ângulos. Então, ele dividiu, ó, formou dois ângulos, um aqui, outro aqui. Eu vou colocar aqui um ponto C, por exemplo. Então, nós formamos agora dois ângulos.
AOC e COB, dois ângulos adjacentes. Se, presta atenção, se este ângulo aqui tiver a mesma medida desse daqui, é porque esta semirreta divide o ângulo ao meio, em duas partes iguais. Se isto acontecer, ela é chamada de bissetriz. Ok? Então, o que é uma bissetriz? É uma reta ou uma semirreta que divide um ângulo ao meio, que divide um ângulo em dois ângulos congruentes. Entender? Então, ela não pode passar em qualquer lugar. Não é qualquer reta ou qualquer semirreta que vai ser uma bissetriz. Ela tem que dividir um ângulo ao meio. Isso significa, então, que AOC, este ângulo aqui, é congruente a COB. Viu quanto é importante ter essa ideia do significado, né? O conceito de congruência. Então, este ângulo AOC é congruente a COB. Se isto for verdade, então isso aqui é bissetriz. Se isso não ocorrer, isso aqui não é uma bissetriz. Entenderam? Então, vamos supor que o ângulo AOB, o original, mede 60 graus. O que a bissetriz fez? Dividiu ele em dois ângulos de 30 graus cada um. Entenderam a ideia? Tá? Ok? Vou fazer novamente o que eu falei. Ó. Vamos lá. Vou fazer aqui um ângulo. De novo, né, pessoal? Já que eu não estou no quadro, né? Se fosse na lousa, era um pouquinho melhor. Pronto. Vamos supor aqui que esse ângulo aqui, a medida desse ângulo aqui, portanto, é alfa. Vou colocar aqui alfa, certo? Aí eu vou traçar a bissetriz. Pronto, tracei a bissetriz. No meu desenho já não ficou parecendo, porque no meu desenho esse aqui ficou maior que esse. Não pode, para ser bissetriz tem que ser iguais. Mas o meu desenho é só uma ilustração, certo? Então, vou chamar aqui, ó. Se OC é uma bissetriz, né? Se OC é bissetriz, que conclusão que eu chego? Estou afirmando que OC é bissetriz. Que conclusão que eu chego? Que este ângulo aqui e este ângulo aqui são iguais, claro. Então, isso aqui é igual a isso aqui. Mas quanto que vai medir cada um? Vai medir a metade do ângulo alfa. A bissetriz divide ao meio. Quando você divide ao meio, você tem a metade. Então, esse daqui, ó, este ângulo aqui vai medir alfa sobre 2. E este ângulo aqui vai medir alfa sobre 2 também. A metade. Entenderam a ideia? Eu generalizei. Eu disse que ele mede alfa. Então, cada um deles agora que originaram-se, né, os dois originaram-se pela bissetriz, eles vão ter a metade da medida do ângulo original. Tranquilo? Então, para ser bissetriz, tem que dividir o ângulo original ao meio. Vocês vão encontrar esta informação lá no slide número 18. Uma outra ideia, pessoal, muito utilizado, que já se trabalha há muito tempo, porém, né, nem todo mundo assimila isso daí, são três ângulos famosos. A classificação dos ângulos, né, de acordo com as suas medidas, tá? Então, nós temos o ângulo reto, nosso famoso ângulo reto. Nós vamos ter o ângulo agudo. Deixa eu colocar aqui um ângulo agudo. E nós vamos ter um ângulo obtuso. Pessoal, essas informações a gente tem que saber, ok? Então, de acordo com a medida do ângulo, nós podemos classificá-lo em reto, agudo, obtuso. Quando que ele é reto? Quando ele mede 90 graus, certo? Então, quando a medida dele for igual a 90 graus, eu vou colocar aqui 90 graus. Então, vou fazer uma figura aqui ilustrando, ó, tá? Então, aqui eu tenho um ângulo, aqui está o vértice do ângulo, certo? Se este lado for perpendicular a este, então este ângulo aqui vai ser um ângulo reto. E nós indicamos assim. Então, esse é o nosso famoso ângulo reto. Significa que
esse lado aqui se afastou desse daqui e essa amplitude mede 90 graus. Se afastou, né, de maneira que a medida é 90 graus. Ângulo agudo. O ângulo agudo mede menos que 90 graus, certo? Eu vou colocar aqui menor, tá? Para a gente entender, tá bom. Menor que 90 graus. Significa que se um desses lados aqui fechar, ele não vai medir 90, então ele vai medir menos que 90 graus. Nosso famoso ângulo agudo, menor que 90 graus. Não esqueçam disto, porque no texto do problema geralmente vem ângulo agudo. E se eu não sei o que é um ângulo agudo, eu não vou conseguir interpretar o problema. Então, se ele está se referindo a um ângulo agudo, na minha memória já vem, opa, esse cara mede menos que 90 graus. Então, ele vai medir, o valor dele vai ficar entre 0 e 90 graus, certo? Vai ser maior que 0 e menor que 90. Uma boa ilustração para um ângulo assim é isso aqui, por exemplo, tá, pessoal? Posso desenhá-lo assim, tá? Este ângulo aqui vai medir menor, né? Vai medir menos que 90 graus. A medida dele é menor que 90 graus, certo? E o obtuso? O obtuso é maior que 90 graus. Maior que 90 graus, certo? Claro que quanto que ele é maior que 90 graus? Então é como se isso aqui fosse abrindo. Ele pendeu um pouquinho aqui para o lado esquerdo e esse aqui se manteve. Então aqui não é mais 90, então vai ser maior que 90, ok? Só que ele tem que ser maior que 90 e menor que 180. Eu vou até falar aqui essa questão do ângulo de 180 graus. Então como que vai ficar? Por exemplo, isso aqui, ó. Ok? Tá aqui o vértice. Então, se este ângulo aqui for maior que 90 graus, como aqui no meu desenho parece ser, né? Porque ele abriu, é o nosso famoso ângulo obtuso, certo? Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou chamar esse ângulo aqui, a medida dele eu vou chamar de x. Como ele é agudo, então esse x é menor que 90 graus, porém ele é maior que 0 graus, porque eu não vou ter um ângulo de 0 graus aí, certo? Nesse caso aqui, se eu chamar esse ângulo aqui de x, então quem é esse x? Esse x é menor que 180 graus, porém maior que 90 graus. Bom, o que significa ser menor que 180 graus? Eu vou aproveitar então, vou falar do ângulo. Eu vou falar aqui do ângulo. Eu tô raso, pessoal. O que é um ângulo raso? O ângulo raso é como eu tenho, ó, um lado e o outro lado são semirretas da mesma reta. Ó. Então aqui está o vértice. Os dois lados são semirretas de uma mesma reta. Este ângulo aqui, ó, é o nosso famoso ângulo raso. Então ele mede 180 graus, certo? Nesse caso aqui, o ângulo raso, ele mede 180 graus. Significa que é dois ângulos de 90 graus, ok? Nosso famoso ângulo raso. Então, quando eu coloquei aqui que o ângulo para ser obtuso, porque se esse lado aqui cair aqui, ficar na mesma direção desse daqui, então ele passa a ser um ângulo raso. Então, para ele ser obtuso, ele tem que ser maior, ele tem que ser menor que 90. X é menor que 180 e maior que 90, tá? Então, ó, quando ele pendeu para cá, ele é maior que 90, mas ele não chega a ser 180. Então, X, esse ângulo, a medida dele varia, né? Fica entre 90 graus e 180 graus, ok? Agudo. A medida do ângulo agudo fica entre 0 e 90 graus. O ângulo reto, 90 graus, e o ângulo raso, 180 graus. É entender? Então, ó, se esse lado aqui subir um pouquinho, não é mais 180, então ele passa a ser obtuso. Quando ele fica perpendicular, né, os dois, ó, quando esse daqui fica igual a esse daqui, então ele é nosso famoso ângulo reto. Fechou um pouquinho aqui, ele fica nosso ângulo agudo.
Tranquilo? Claro, pessoal, isso aqui são semi-retas, eu não fiz muita, né? A ideia aqui não é ser tão preciso nessas informações aí, tranquilo? Então falamos do ângulo reto, do ângulo agudo, do ângulo obtuso e aproveitei e falei do ângulo raso, tá, pessoal? Agora, pessoal, vem algumas informações para a gente começar a resolver os nossos primeiros problemas. Nós vamos falar de ângulos complementares, ângulos suplementares e ângulos replementares, certo? Então, primeiro, ângulos complementares. Eu sei que é muita informação, pessoal, mas faz parte. Ângulos, faltou um U aqui, deixa eu passar para outro aqui. Tô comendo as letras hoje, pessoal, tá? Só um minutinho aqui. Essa parte aqui é um pouco extensa, tá? Vamos lá, então. Ângulos complementares. Essas informações vocês vão encontrar lá no slide número 20, ok? Pessoal, imagina o seguinte, vamos trabalhar a ideia de ângulos complementares, né? O conceito. Imagina que você tem um ângulo e este ângulo é um ângulo reto, certo? Se ele é um ângulo reto, aqui está o vértice dele, aqui está um lado, aqui está um outro lado, certo? Se ele é um ângulo reto, significa que ele mede 90 graus. Eu vou pegar esse ângulo e vou dividir em dois ângulos. Dois ângulos, vou dividir em dois. Por exemplo, isso aqui. Pronto. Aí eu formei, na verdade, dois ângulos. Nesse caso, eu tenho três. Eu tenho o ângulo reto e tenho esse ângulo aqui de cima e esse ângulo aqui de baixo. Então, para facilitar agora a compreensão, vou chamar o vértice de O, vou chamar esse ponto aqui de A, vou chamar esse ponto aqui de B. Então, meu ângulo reto é AOB. E vou pegar aqui um ponto desta semi-reta, vou chamar de C. Então, agora eu tenho o ângulo AOC e COB. Bom, pessoal, se eu pegar a medida desse, os dois juntos vai dar o quê? 90 graus, claro. Pois eu tenho um ângulo de 90 graus, dividir em dois. Se eu somar os dois, tem que dar 90 graus. Concorda? Então, se a soma de dois ângulos for igual a 90 graus, a gente diz que eles são ângulos complementares. Então, quando que dois ângulos são complementares? Vou colocar aqui. Quando a soma de suas medidas for igual a 90 graus. Entenderam? Você tem dois ângulos quaisquer. Aí você percebeu que se somar as suas medidas dá um ângulo só de 90 graus. Então esses dois ângulos cujas medidas você somou são ditos complementares. Então, por exemplo, ó, se esse aqui mede 30 e se esse aqui mede 60. Então, um ângulo que mede 30 graus e um ângulo que mede 60 graus são ditos complementares. Por quê? Porque se eu ajuntar os dois, vai dar um ângulo de 90 graus. É este o conceito, a ideia de ângulos complementares. Não esqueçam disto. Toda vez que falar em ângulos complementares, estamos diante de dois ângulos que quando somamos as suas medidas vai dar 90 graus. Nem mais nem menos, tem que dar 90 graus. Ok? Tá? Então eu vou dizer o seguinte, ó, o ângulo AOC e COB são complementares. Tudo bem? Por que que eles são complementares? Porque um mede 30, o outro mede 60, e quando eu somar os dois vai dar 90. Ok, pessoal? Ok, então vamos lá. Imagine agora, eu vou colocar separado, tá?
Eu tenho um ângulo aqui e esse ângulo aqui mede 40 graus. Aí eu tenho outro ângulo aqui e este ângulo aqui mede 50 graus. Posso dizer que eles são complementares? Tá? Então, para facilitar a nossa comunicação, vamos lá. Então, aqui eu tenho o meu ângulo, vou colocar aqui E, vou colocar aqui F, vou colocar aqui G e vou colocar aqui H. Posso dizer que EOF e GOH são complementares? Sim, porque se eu somar as medidas deles vai dar 90 graus. Ok? Agora vamos lá. Imagine que eu tenho um ângulo qualquer, certo? Tem aqui um outro ângulo qualquer, certo? Ó, o vértice, pessoal, geralmente nós chamamos de O, ok? FGH, vou chamar esse ponto aqui de I, esse aqui de J, esse daqui de K, esse aqui de L, pronto, certo? Bom, pessoal, eu quero afirmar que IOJ e KOL são complementares, certo? Tá? Vou colocar aqui, ó. IOJ, ângulo O, e KOL são complementares. Estou afirmando, eles são complementares. Certo? Estou afirmando. Se este ângulo aqui mede 20, esse vai medir 70, porque eles são complementares. Se esse mede 10, esse tem que medir 80. Se esse mede 25, esse tem que medir o quê? O que falta para dar 90. Porque os dois juntos tem que dar 90, certo? Então, se esse é 25, esse tem que ser 65. Se este é 21, esse tem que ser 69, certo? 69, né? Isto, ok? E assim por diante, ok. E se esse for x? Quanto mede isso aqui? Respondem? Já responderam? Horas. Se esse mede 40 e esse mede 50, por que 50? Porque é 90 menos 40, certo? Se esse aqui mede x, quanto que vai medir esse? 90 graus menos x. Este ângulo aqui vai medir. Sim, pessoal, porque a soma dos dois tem que dar 90. Então, se um mede x, o outro vai ser 90 menos x graus. Deixa eu colocar aqui x grau, pronto. Entenderam a ideia? Isso aqui é uma medida qualquer. A medida do outro, já que eles têm que ser complementares, é 90 menos ele. Entenderam a ideia? Ok, vamos melhorar isso aqui então. O que o 50 é do 90? É o complemento, certo? Quando um ângulo somado com o outro dá 90, portanto eles são complementares, a gente diz que um é o complemento do outro, ok? Então 50 é o complemento do 40, o 40 é o complemento do 50. Aí eu pergunto, qual é o complemento de um ângulo qualquer? Generalizando, o complemento de um ângulo qualquer é 90 menos a medida desse ângulo qualquer. Se eu chamei a medida desse ângulo de x, o complemento dele é 90 menos x, certo? Então, ó, 90 graus menos x graus significa o complemento de um ângulo qualquer. Toda vez, então, que eu quero representar simbolicamente, que eu quero expressar através de uma sentença matemática, o complemento de um ângulo, sem saber qual é a medida deste ângulo, eu coloco 90 menos x.
Então, eu estou considerando que a medida deste ângulo que eu não sei é x. O complemento dele é 90 menos x. Entenderam? Nosso tempo está terminando, eu preciso terminar, tá, pessoal? Então, ó, 90 graus menos x graus, ou simplesmente 90 menos x, nem precisaria colocar isso daí, esse x graus, tá? Até porque eu estou subtraindo de 90 graus, eu só posso subtrair grau, né? Então, esse x aqui tem que ser grau. Então, 90 menos x, pessoal, é a expressão matemática que representa o complemento de um ângulo. Tranquilo? A gente vai usar isso aqui na resolução de problemas. Eu volto falando de ângulos suplementares. Ok, pessoal? Até a próxima videoaula, então.